Olá, meu povo! Sexta-feira, nossa terceira aula da semana, né? Estamos com fé, com coragem. Professor Vitorino Rodrigues aqui novamente para falarmos sobre língua portuguesa com vocês do oitavo ano. Olha que maravilha! Por favor, separa caderno, lápis, caneta, o material para anotar as dúvidas. Bacana? Então vamos! Tudo aqui é rápido, para que vocês não cochilarem. Bom, qual é a habilidade que vamos trabalhar nessa aula de hoje? Editar a versão final do texto, conforme alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual. Bom, hoje nós vamos ter dois momentos na aula. A primeira diz respeito à produção de texto que vocês fizeram, que é sobre o gênero poema. A reescrita, nós fizemos uma paródia, né? Lembram? Paródia é um texto paralelo a um original que já existe, né? Nós vimos aí alguns textos, inclusive um deles eu vou trabalhar aqui agora com vocês. Vou mostrar para vocês uma paródia, né? Para que vocês percebam. Com certeza já viram aí em casa, mas nós vamos ver aqui hoje. E depois veremos também como, vamos dizer assim, fazer uma correção, uma edição da nossa poesia. Vou mostrar alguns exemplos aqui de incorreções para que vocês possam perceber e não cometê-los aí na sua atividade. Bom, a primeira, quando vamos falar em paródia, ou seja, a reconstrução de um texto já existente na língua, na literatura, né? Nós vamos ter agora como base esse poema do Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Nós temos aí um eu poético, né, que relembra a infância, desse tempo bom, da brincadeira, não é? Desse contato com a natureza. Existe aí essa preocupação com a natureza. É um texto da época do romantismo, tá? Século XIX, tá bom? Vamos ver agora uma paródia para esse texto, só para vocês perceberem, e aí a partir daí vocês fazem de vocês, não é para copiar não, senhor danados. Ó, que saudades que tenho, observa que até aqui está começando, né? Mesmo verso. Do bolo da dona Florida, daquela tia querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que aromas, que cores, naqueles pedaços de bolos, que tinha os melhores gostos de todos os lanches da escola. Então nós temos aqui uma paródia, ou seja, observe que a estrutura é a mesma, o ritmo do poema é o mesmo, a mesma quantidade de sílabas poéticas, a musicalidade, é tudo muito parecido. Por isso que é uma paródia, eu não criei um texto original, eu escrevi um texto a partir de um outro já existente, tá? Eu não marquei aqui, mas nós podemos ver, por exemplo, naqueles pedaços de bolos que tinham... Aqui houve um problema de concordância, que tinham os melhores gostos de todos os anos da escola, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é porque eu não marquei aqui e eu estou corrigindo agora, ao vivo, na sua casa, para vocês perceberem. Então aqui, perceberam a estrutura, a mesma estrutura, porém eu criei outros versos, foram criados outros versos, mas bem próximos do original. Vamos ver mais uma estrofe. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, com perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Observe que aqui nós temos o mar é lago sereno, o céu não tem a forma verbal é. Mas ela está aqui subentendida, nós chamamos de elipse. O céu é um manto azulado, o mundo é um sonho dourado, a vida é um hino de amor. Não está aqui, porém, tá? Nós chamamos de elipse, não precisa repetir, né, esse verbo, porque ele já está implícito. E agora vamos ver a nossa paródiazinha, né? Como são belos os dias, observe, começa igual, de ingerir toda aquela comida, eita, da casa da tia, né? Preparada com tanto amor por aquela tia, Dona Florida. O feijão
sempre preto. O bolo, sempre macio. O suco, sempre à vontade. Melhor que banho de rio. Então, observe que a estrutura poética é a mesma. O ritmo, nós chamamos de redondilhas. É um tipo de verso de 7 sílabas poéticas, assim, o tamanho do verso, que permite que nós, ao lermos, praticamente cantemos os versos. Tem uma musicalidade muito forte. E no texto original tem isso, e na paródia também tem. Perceberam isso? Ótimo, tá bom? Aqui, vamos agora, eu tenho um outro poema para nós percebermos, assim, algumas correções. Aqui eu estou fazendo de forma apenas oral, quando eu expliquei do elipse, que eu não marquei, né? Mas nós vamos ver outras situações, a concordância, que é exatamente, se o sujeito está no plural, o verbo acompanha, e é assim, né? Se o verbo está no plural, o sujeito deve acompanhar essa relação aí que nós chamamos de concordância verbal, ou então nominal, quando o substantivo está no plural, os seus modificadores acompanham o substantivo no plural ou no singular. Concordância nominal, nós vamos ver um pouquinho assim, bacana? Vamos lá, estou falando demais, não é? Pois é, a vida continua porque o sol já está nascendo, não eram estas palavras que eu queria ter dito, enfim. Bom, essa primeira estrofe, nós vamos aqui aos poucos, de estrofe a estrofe. Nós temos aqui, observe que nós temos um ponto final a cada fim de verso. Existe uma preocupação muito grande de pontuar, colocar ponto, 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 ponto. Não há necessidade disso. A poesia, ela não precisa, às vezes, até porque muitas vezes de um verso, o sentido de um verso, ele acaba escapando para o verso seguinte, para os versos seguintes. Então, não, existe uma proximidade desse verso com a narrativa, né? Com o gênero narrativo. Então, não há essa preocupação de encerrar cada verso com um ponto, seja um ponto final, um ponto de interrogação ou exclamação. Não há isso. Então, nós podemos evitar, tá? Então, houve uma preocupação em pontuar cada verso com ponto final. Outra informação, olha esse porquê. A vida continua, porque o sol já está nascendo. Eu acho que não fica tanto efeito. Nós podemos ser mais concisos, tá? Então, esse porquê, ele é meio que desnecessário. A vida continua, o sol já está nascendo. Não era, estas as palavras. As palavras é sujeito. Então, não era, eram. Então, está havendo aí um problema de concordância verbal, vocês perceberam? Então, olha só, a vida continua, o sol já está nascendo, não eram estas as palavras que eu queria ter dito, enfim, é a forma, né, que vamos dizer assim, original aqui do texto, ok? Percebam, eu estou apontando alguns problemas que nós podemos cometer, né, para que você visualize isso e não cometa nas suas produções. Eu possa estar sempre vigilante para que cometa o menos possível, ok? Não parecia vidro, se os cacos sangram, ignora nossa vergonha. Aqui continuam os pontos finais desnecessários, continuam aí. E se os cacos sangram, ignorar, quem ignora são esses cacos que estão no plural, então teria que ser ignoram, né, nossa vergonha. Se não parecia, esse se é um elemento de coesão que tem um efeito de condição, e aqui não há uma relação de condição. Da mesma forma que o porquê, que eu não falei ali anteriormente, a vida continua porque o sol já está nascendo. Não existe ali o porquê, normalmente estabelece uma explicação, não é? E não há relação de explicação, por isso que foi retirado ali, vocês percebem ao lado da primeira estrofe que o porquê sumiu. E o se aqui é a mesma coisa, ele acrescenta uma ideia de condição que não há aqui no texto. Então, né? Sangram, os cacos sangram. Sangrar, tá? Nesse sentido de tirar sangue, abrindo uma veia, ele precisa de um complemento. Sangrou o quê? O coração, sangrou o quê? O peito, a pele, o braço. Falta alguma coisa para completar o sentido desse verbo. Então, estou colocando isso para que nós estejamos sempre atentos, né? Sempre vigilantes. Professor, eu vou conseguir fazer agora a minha redação sem ter nenhum erro? Não, você não vai, não, claro que não.
todos nós erramos, é para que nós estejamos vigilantes, para que nós erremos o menos possível e assim vamos construindo o nosso repertório linguístico, né? Novas possibilidades de escrever, novas possibilidades de leitura, quando nós treinamos a leitura. Bacana? Então, não parecia vidro, mas os cacos sangram. Nosso orgulho próprio, ignora a nossa vergonha, sei lá. Continuando, talvez nem precisasse não precisasse isso tudo, sei. Porque existem algumas escolhas poéticas, escolhas de palavras, enfim, há palavras, expressões que ficam melhor, tem mais efeito poético na nossa poesia, né? No nosso texto. Então, isso tudo ficou, talvez seja melhor utilizar outra expressão, né? Por isso as palavras saltaram. Por isso, mais uma vez, um conector aí, uma conjunção, né? Por isso, que também vai dar meio que uma ideia aí de explicação, enfim. Não há essa relação também, né? Não há essa relação. Os pontos finais que eu já falei lá no início se repetem aqui. Disse, ó, as palavras saltaram, saltaram, as palavras disseram. O sujeito de disse continua sendo palavras, então nós temos aqui um problema de concordância verbal. O que os olhos não viam, plural, concordância verbal, ok? Então aqui nós temos algumas observações sobre como corrigirmos. Quando escrevemos, na pressa, nós queremos aquele fluxo de pensamento, aquelas ideias que estão ali saltando, borbulhando na nossa cabeça e nós queremos colocar no papel. É super natural. Porém, depois que nós escrevemos, a gente vai ali, toma uma água, respira, né, que nós chamamos esse ato assim, de criar um certo distanciamento, assim, isola, aí você volta a ler o texto. Quando você volta a ler o texto, você começa a perceber que você pode melhorar aqui, talvez nem precisasse isso tudo, talvez nem precisasse tanto, né? Mas as palavras saltaram. Aqui a ideia não precisava tanto, mas aqui já vai dar a ideia de oposição, né? Então, ao invés de usar o conectivo por isso, eu vou usar o mas, porque eu quero dar essa ideia de oposição. Disseram o que o coração temia ouvir, não queria ouvir, temia ouvir, é uma maneira mais poética, né, de dizer essa mesma informação. O que os olhos ignoravam, os olhos não viam, fica muito, quase que redundante, quase que desnecessário, porque a função do olho é ver. Quando você fala ignorar, você cria uma figura de linguagem, já dá uma ideia de personificação para esses olhos, e isso dá um efeito mais poético, mais estético, ou seja, a poesia fica mais agradável de ser lida, até visualmente também. Por exemplo, na segunda estrofe, eram apenas 4 versos aqui, na versão corrigida aqui, né? Na versão não parecia vidro, se os cacos sangram, aqui da esquerda do seu vídeo, né? Segunda estrofe. Aqui na forma que está corrigida, então são 5 versos, porque mantém um equilíbrio. A primeira estrofe tem 5, a última estrofe tem 5. Então por que a do meio não teria? Não é obrigado. Mas sempre que nós mudamos alguma coisa, que colocamos algo que vem numa lógica e eu quebro essa lógica, isso deve ter uma intencionalidade, tá? É por algum motivo que eu fiz aquilo, para provocar alguma coisa no meu leitor. Se não há essa intenção, então mantém mesmo a estrutura. Ó. Sangra, o que é o complemento do verbo sangrar. Mas os cacos sangram o nosso orgulho próprio, que não estava na estrofe paralela a ela, né? Que está aqui ao lado, do lado esquerdo. Perceberam? Essas escolhas vocabulares, essas pontuações desnecessárias, as concordâncias, tudo isso fazem com que o nosso texto fique mais poético, né? Que nós tenhamos uma apresentação estética, ou seja, uma visão melhor do texto. Quando nós vemos aquele texto, quando nós lemos aquele texto, nós temos assim, né? Uma sensação agradável com aquele texto. Professor, então quer dizer que poesia tem que ser tudo correto gramaticalmente, do jeito que recomenda ali a gramática? Não. Existem as licenças poéticas, claro que sim.
Porém, quando nós, se não, por exemplo, a Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga e vários outros poetas populares, eles escrevem do jeito que eles conhecem, né? A vivência que eles têm da língua. Se eles moram no interior, se eles têm um registro regional, um registro informal, eles vão fazer poesias também com esse registro, tá? Não é isso que eu estou falando, tá? Agora, nós que estamos na escola, nós conhecemos, nós precisamos entender, se eu for registrar um eu poético, um eu lírico, e eu quero demarcar na minha poesia como se fala no dia a dia, a forma de falar, os vocabulários, tudo bem. E a intencionalidade, eu posso fazer isso, tá bom? Porém, isso tem que ter uma certa lógica no meu poema, não pode ser assim de qualquer jeito, não. Eu tenho que, é tudo pensado, tá? Tudo bom? Então, por isso, nesse texto aqui, por exemplo, não há isso. Não há esse pensamento de levar uma língua regional do dia a dia, não tem. Por isso, essas observações. Bacana? Bom, assim nós encerramos a parte da poesia. Nós vamos passar, né? Aqui nós temos o resumo, né? Preocupação excessiva em pontuar os sinais dos versos. Não precisa isso. Elementos de coesão, porque segundo verso da primeira estrofe, si, segundo verso da segunda estrofe. Quer dizer, esses elementos de coesão, não há necessidade, verificar se esses termos que construem a ideia dos versos, das estrofes, estão empregados corretamente, se a ideia que eles expressam está de acordo com a lógica do poema, ou seja, essas palavrinhas que eu marquei lá, para nós tomarmos esse cuidado, aqui é um resumo, nós já falamos tudo sobre isso. Verificar a gramática do poema, as palavras estão escritas corretamente, a concordância do verbo com o sujeito, do substantivo com seus modificadores, está feita de forma correta. Os verbos estão com seus sentidos completos, ou falta, ou complemento. Então, assim, são reflexões para você fazer ao final dos seus textos. Inclusive, não só poemas, tá? Rever a seleção vocabular, às vezes escrevemos uma palavra e depois podemos descobrir que uma outra palavra ou expressão fica melhor para assinalar o sentido poético do verso ou da estrofe. É importante também pensar sobre a estrutura do poema. Você percebeu, por exemplo, que na segunda estrofe, além de ter um problema com a forma verbal sangro, na primeira versão, essa estrofe apresentava apenas 4 versos, ao passo que as demais tinham 5. Pensar se há uma lógica de regularidade de estrutura das estrofes, talvez seja melhor manter os 5 versos também na segunda. Embora isso não seja uma regra, mas é bom pensarmos para que a estética, a forma como ele se apresenta, seja também um atrativo ao nosso leitor, porque nós escrevemos, não é para nós mesmos, nós escrevemos para um leitor, né? É isso. E aí nós vamos para esse texto, vamos ler e comentar algumas questões da semana, né, que foram passados. E vou corrigir aqui com vocês. Peguem a atividade, o caderno, tá? Da atividade que eu vou corrigir. Ousadia. A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas ao saltar, a contrariedade se anunciou. A sua passagem já está paga, disse o motorista. Paga por quem? Esse cavalheiro aí, e apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. É algum engano, não conheço esse homem. Faça o favor de receber. Mas já está paga. Faça o favor de receber, insistiu ela, estendendo o dinheiro e falando bem alto para que o homem ouvisse. Já disse que não o conheço, o sujeito atrevido ainda fica ali me esperando. O senhor não está vendo? Por favor, faça questão que o senhor receba a minha passagem. O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo. Melhor para ele, ganhava 2 vezes, né? A moça saltou do ônibus e passou fuzilada de indignação pelo homem. Foi seguindo pela rua sem olhar para ele. Se olhasse, veria que ele ia seguir, meio ressabiado, alguns passos. Ou seja, ele ia seguindo meio assim, quase que com vergonha, né? Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre, abre aí! A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando aos pais atônitos, em termos confusos, a sua aventura. Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui. De súbito, ao voltar-se, viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora, no saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo. Olha ele ali, é ele, venha ver. Ainda está ali o sem vergonha, mas que ousadia! Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as mãos à cabeça. Mas a senhora como é que pode? É o Marcelo. Marcelo? Que Marcelo? A moça se voltou surpreendida. Marcelo, meu noivo. A senhora conhece ele, foi quem pintou o apartamento. A moça só faltou morrer de vergonha. É mesmo, é o Marcelo.
Ai, como é que eu não reconheci? Ô, você me desculpe, Marcelo, por favor. No saguão, Marcelo torcia as mãos encabulado. A senhora que me desculpe, foi muita ousadia. Bom, é um texto que vocês já leram em sala de aula, essa atividade, tá bom? Nós vamos agora passar para as questões. O gênero cronista, o gênero crônica, trata de temas ligados ao cotidiano. Qual é o tema dessa crônica? Nós vimos, por exemplo, que o assalto, primeira aula fala de um cotidiano da feira, né, de uma compra no mercado. Nós vimos que a bola, o texto que nós lemos na primeira aula, na verdade, a assalto foi na segunda, fala sobre um ambiente familiar em que o pai compra um presente para o filho e aí vem o conflito desse pai lá, do filho não se interessar pela bola. E aqui, qual é esse cotidiano aí? Nós temos aí um preconceito racial e social, porque, assim, existe a moça... Observe que esse rapaz, ele estava na casa da mulher, pintou o apartamento, mas observe que ela nunca reparou nele, assim, quer dizer, para ela, ele é uma pessoa sem importância, talvez por ser negro, ele é um mulato, e por ser pobre, né? Então, ela nunca se interessou, tá? Beleza? Vocês entenderam? E também há essa questão do assédio em transportes públicos nos centros urbanos. Por quê? Assédio por quê? Porque alguém pagar a passagem de um desconhecido não deixa de ser uma espécie... Existe o assédio dela, assédio moral, por ela implicar com ele, brigar, enfim. Existe esse assédio aí, né? Porque ela não quis saber por que ele pagou, né? Existe, nós chamamos de assédio moral. Mas poderia ser, né? Uma situação também estranha, assim, no fato de você, alguém pagar uma passagem a alguém sem falar nada, né? Poderia ser um problema. Claro que ele pagou, por quê? Porque ele já esteve na casa dela, pintou a casa dela, então para ele ela era uma conhecida. Ela que não se lembrava, bom? Então nós temos aí, resumindo, principal aí o tema preconceito racial e social, e também essa questão do assédio aí. A moça foi intolerante com ele, enfim, assédio moral. Bacana? Toda narrativa obedece ao esquema de constituição, de organização. É importante perceber que os acontecimentos sucedem numa determinada ordem e com a intervenção dos personagens. Nesse momento é que acontecem alguns fatos que darão origem à história narrada. Após a leitura do texto, aponte o fato que deu origem a essa história. Qual foi o fato que deu origem a essa história? O fato de um estranho ter pago a passagem. Quer dizer, tudo isso foi que gerou. Foi porque esse estranho pagou a passagem, quer dizer, a moça ficou irritada e aí teve todo esse desdobramento até o momento que ela teve que assumir, reconhecer que, na verdade, ele não era estranho. Ele estava na casa dela de vez em quando, ela que não o percebia. O que sugere o uso da exclamação na frase? Abre aí, a pessoa está chegando, alguém vem seguindo. Qual é a intenção? Pressa, medo, aflição, com medo de alguém chegar ali. Estava vindo a pessoa ali atrás, ela com medo de que ele alcançasse ela antes de abrir a porta. Identifique no enredo da crônica a sequência dos fatos que mantém entre si uma relação de causa e efeito e enumérios. Nós vimos na aula de segunda-feira esses elementos estruturais, a situação inicial, quando se apresenta, né, os personagens, o tempo, o espaço, complicação ou conflito, ou seja, quando começa a desequilibrar, algo acontece que quebra, né, aquela situação de equilíbrio. Por exemplo, a moça vinha no ônibus, como ela faz todo dia. Ela aí paga a passagem, mas aconteceu um fato ali. Então, essa complicação, esse conflito surge ali. Que gerou aquela crônica toda que nós acabamos de ler. Clímax, aquele ponto de maior tensão, ou seja, aquele ponto que dali os personagens vão resolver aquele problema de qualquer forma, não tem para onde correr, como se diz, né? E o desfecho é como se resolve, enfim. Só relembrando. Então vamos lá. Ao subir para seu apartamento, a moça percebe que o homem que a estava seguindo está no saguão do prédio. Imagina, ela brigou com o cara, xingou, tal, foi para casa, ele vinha seguindo, tal, ela chegou no apartamento, ela percebeu que o cara estava chegando junto com ela, ou seja, imagina aí. E agora, ele é um assaltante? Nós não sabemos, nós não conhecemos a história. É um assaltante, ele vem seguir, ele vem tomar satisfações, ele vem agredir-la porque ela maltratou ele na presença de todo mundo no ônibus. E agora, aquela parte do filme que termina a parte ali, você quer saber como é que o mocinho vai resolver o problema com o bandido? Opa, é o clímax. Bacana?
Surpreende-se ao saber que a passagem já foi paga por um rapaz que a espera. Ah, ela todo dia vem ali, toque, toque, toque. Oi, cobrador, carteirinha, como é? Já paga? Não, não paguei. Alguém já pagou? Quem pagou? Por que pagou? Ah, observe que a situação é todo dia ela pegar o ônibus em direção à casa. Nunca aconteceu nada de estranho, até que nesse dia que o cronista resolveu enxergar aquela situação, aconteceu o quê? Ah, o conflito, a complicação, ou seja, alguém pagou. Surpreende-se ao saber que a passagem já foi paga por um rapaz que a espera. Bacana? Aí é o conflito. Todo dia ela passava ali, não tinha problema nenhum. Pegava o ônibus, pagava a passagem dela e ia para casa. Naquele dia aconteceu diferente. Uma moça no ônibus vai pagar a passagem. Bom, isso é a situação inicial, é o que ela faz todo dia quando usa o ônibus, vai para casa. Vocês compreendem? Bom, o desfecho, a moça fica muito envergonhada porque descobre que o homem que não era suspeito, e sim o noivo de sua empregada. Ela não o havia reconhecido, tá bom? Bacana, tudo bem? Bom, lê estes versos. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e liberdade pequena. Nesse trecho do poema, há um verbo em elipse. Lembra que eu falei da elipse? Lá no poema do Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos, que é quando você oculta, né? A forma verbal é, lembra? Aliás, pode ser qualquer forma verbal. Estou dando o exemplo dos meus 8 anos que eu falei, né? Escreva o verso em que esse verbo ocorre, explicitando. Então, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ou seja, embora seja caro e a liberdade seja pequena. Observe que seja está em elipse ali no terceiro verso, ou seja, foi omitido. Mas foi omitido, não foi esquecimento não, é porque ele está implícito aí, ok? Porque a palavra caro está no masculino e pequena está no feminino. Ora, caro se refere a quem? É o pão que é caro. E pequena, a liberdade. Tá bom? Qual a função sintática que tem as palavras caro e pequena nesse contexto? Predicativo do sujeito, ou seja, caro se refere ao pão que é o sujeito, é um predicativo do sujeito. E pequena se refere a liberdade. Ok? Bacana? Bom, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Espero que todos tenham conseguido acompanhar direitinho, anotar as dúvidas. Algumas questões não consegui comentar com vocês da atividade, porém, vocês podem procurar o professor de vocês aí na sua escola, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula na próxima semana.